Existe um bem mais valioso do que reconhecimento, status ou aprovação. E ainda assim, quase todo mundo o entrega com facilidade: a própria paz. Existe algo que ninguém deveria conseguir tirar de você. Não é dinheiro, não é reputação, nem mesmo a saúde, porque ela também pode ser abalada por forças que estão além do seu controle. O que ninguém deveria conseguir tirar de você é o seu estado interior. E, no entanto, quantas vezes você entrega isso de graça? Uma mensagem muda o seu humor. Uma opinião reorganiza seus pensamentos. Um imprevisto pesa o seu dia inteiro. Você vai dormir carregando o que não é seu. Acorda em guerra com algo que ainda nem aconteceu. E a paz vai embora assim. Não de uma vez, mas em parcelas. Em pequenas reações. Em preocupações repetidas. Em discussões desnecessárias. Em relações que cansam. Em pensamentos que nunca se calam. O erro de muita gente é acreditar que paz é um prêmio do futuro. Paz depois que tudo se resolver. Paz depois que a vida desacelerar. Paz depois que vier a estabilidade, o reconhecimento, a compreensão dos outros. Mas isso quase nunca acontece, porque a vida não para de testar. Esse é o seu movimento natural. Mudança, pressão, perda, incerteza. Quem condiciona a paz ao fim dos problemas, sem perceber, escolhe nunca tê-la. A paz não começa quando o mundo finalmente coopera. A paz começa quando você decide que o mundo não terá mais acesso livre ao que existe de mais valioso dentro de você. E tudo começa com uma pergunta simples: o que de fato está roubando a sua paz? Não falo das grandes tragédias. Essas, quando chegam, fogem do controle de qualquer um. Falo das pequenas concessões do dia a dia, da conversa que terminou, mas continuou viva por horas dentro de você, do comentário de alguém que nem conhece a sua história, mas ocupou sua mente o dia inteiro, da comparação automática com vidas que parecem perfeitas numa tela, da preocupação com um futuro que talvez nunca chegue do jeito que você imagina. É assim que a paz se perde, aos poucos. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos em si que perturbam o ser humano, mas a forma como ele os interpreta. Marco Aurélio repetia a si mesmo que a perturbação não vem das coisas, mas dos julgamentos que fazemos sobre elas. Essa ideia continua poderosa porque revela uma verdade difícil. Muitas vezes, não é o fato que rouba a sua paz. É o espaço que você dá a ele dentro de si. É o pensamento repetido. É a cena revivida. É o medo antecipado. É a dor revisitada tantas vezes que ganha mais força do que teria sozinha. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E basta olhar para dentro com honestidade para perceber o quanto isso é verdade. Quanta energia já foi gasta em batalhas que nunca aconteceram? Quantas noites foram entregues a cenários inventados pela mente? Quantas vezes você sofreu não pelo que estava diante de você, mas pelo que pensou sobre aquilo? É assim que a paz vai sendo negociada. Você cede um pouco para evitar conflito. Cede um pouco para não decepcionar. Cede um pouco para manter vínculos. Cede um pouco para continuar sendo aceito. Mas cada pequena rendição cobra um preço, porque a paz não convive bem com excesso de culpa, excesso de explicação, excesso de preocupação e excesso de presença do que só machuca. Talvez por isso exista tanta gente cansada sem saber exatamente por quê. O corpo segue, a rotina segue, a vida continua, mas por dentro existe um desgaste constante, uma tensão difícil de nomear, uma inquietação que nunca passa por completo. E muitas vezes isso não nasceu de um único golpe. Nasceu de muitos pequenos roubos emocionais aceitos sem resistência. Só que existe uma verdade ainda mais desconfortável. Algumas pessoas e alguns ambientes vivem do seu desequilíbrio. Nem sempre isso chega com violência. Às vezes chega com familiaridade, com convivência frequente, com um jeito aparentemente normal de cobrar, provocar, confundir e desgastar. Há presenças que não trazem paz, trazem tensão. Você termina uma conversa e se sente mais pesado,
Entra em certo ambiente e sua mente já se fecha. Recebe uma mensagem e o corpo inteiro muda de estado. Isso não é exagero. Isso é sinal. Nem toda presença merece intimidade. Nem toda convivência merece permanência. Há pessoas que precisam da sua culpa, da sua dúvida, da sua reação e do seu cansaço para continuar ocupando espaço. E quanto mais você tenta manter tudo em paz do lado de fora, mais a paz desaparece dentro de você. Lao Tse associava a sabedoria à serenidade de quem está em harmonia consigo mesmo. O sábio não é aquele que se endurece, é aquele que aprende a distinguir o que nutre do que consome, o que fortalece do que fragmenta, o que aproxima de si do que afasta de si. Mas, em muitos casos, o que mantém você preso ao desgaste não é só o outro. É a sua dificuldade de colocar limites sem culpa. Muita gente sabe o que a machuca, mas continua permitindo. Sabe quem a desgasta, mas continua abrindo espaço. Sabe o que a sobrecarrega, mas continua aceitando. Quase sempre isso não acontece por falta de percepção. Acontece por medo. Medo de decepcionar. Medo de parecer duro. Medo de ser mal interpretado. Medo de perder vínculos. Medo de não ser visto como alguém bom. Então, a pessoa se trai em silêncio para preservar uma imagem de bondade, compreensão ou disponibilidade. Só que, quando você abandona a si mesmo para manter a harmonia por fora, a desordem começa por dentro. Limite não é agressão. Limite é clareza. É o ponto em que você decide que a sua paz não será mais o preço da permanência de certas pessoas, certas dinâmicas e certos excessos. Há um momento em que amadurecer deixa de ser suportar mais e passa a ser tolerar menos aquilo que corrói sua alma. Nem toda demanda merece acesso à sua energia. Nem toda insistência merece mais uma chance. Nem toda relação merece uma nova explicação. Às vezes, dizer não é fechar o coração, é proteger a paz. Às vezes, se retirar não é desprezo, é respeito pela própria saúde interior. E isso exige coragem, porque nem todo mundo vai gostar da sua lucidez. Quando você começa a colocar limites, algumas pessoas deixam de achar você tão conveniente. Quando você para de aceitar tudo, certos vínculos mostram o que realmente eram. Quando você se posiciona, muita coisa que parecia afeto revela que dependia, na verdade, da sua falta de firmeza. Essa revelação dói, mas também liberta. Só que ainda existe um ladrão mais íntimo do que todos os outros: a sua própria mente, a memória que volta sem ser chamada, o pensamento que insiste, a ansiedade que antecipa desastres, o julgamento constante de si mesmo, a necessidade de controlar o que não pode ser controlado, o hábito de transformar silêncio em rejeição, demora em ameaça, incerteza em sofrimento. O budismo chama isso de dukkha, não apenas sofrimento, mas essa fricção entre o que é e o que a mente exige que seja. Grande parte do peso que carregamos não vem diretamente da realidade. Vem da resistência à realidade, do apego ao que já passou, da ansiedade sobre o que ainda nem chegou. Uma mente sem treino não descansa. Ela ensaia discussões que nunca acontecerão, projeta dores em futuros vazios, cria narrativas com medos, ausências e suposições. E depois se pergunta por que a vida parece tão pesada. Treinar a mente não é suprimir pensamentos, é aprender a não ser governado por eles. É criar distância entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse espaço que a paz vive. Carl Jung escreveu que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que muitos dos padrões que roubam sua paz operam no escuro. A necessidade de aprovação, o reflexo de entrar em conflito diante de qualquer discordância, o vício de reviver o passado, o hábito de se abandonar para não incomodar ninguém. Enquanto esses padrões agem sem serem vistos, eles governam você. Mas quando são observados, nomeados e compreendidos, começam a perder força. Talvez seja isso que realmente significa cultivar paz, trazer luz ao que estava escuro, tornar-se observador da própria mente.
deixar de ser alguém arrastado por reações automáticas e começar a escolher o que merece morar dentro de você. Mas nem tudo precisa ser resolvido no confronto. Em muitos casos, o que devolve a paz não é insistir mais, é silenciar, é se afastar, é desapegar. Existe uma ideia muito valorizada hoje que adoece muita gente em silêncio. A ideia de que tudo precisa ser respondido, explicado e enfrentado o tempo inteiro. Como se maturidade fosse permanecer disponível para toda tensão, toda cobrança e todo ruído. Mas não é. Nem toda paz se recupera conversando mais. Nem toda dor se encerra explicando melhor. Nem todo vínculo se salva com mais esforço. Há momentos em que o que devolve a clareza não é insistir, mas recuar. Não é argumentar, mas silenciar. Não é permanecer, mas se afastar. Porque existem situações em que a presença contínua só prolonga a ferida. O silêncio interrompe a repetição, interrompe o ciclo da reação, interrompe a necessidade de se justificar sem fim. Quando você silencia diante do que só quer confusão, não está perdendo espaço, está recuperando paz. A distância também cura. Há dores que parecem imensas apenas porque você ainda está perto demais daquilo que as produz. Há relações que parecem indispensáveis apenas porque você ainda não respirou longe o bastante. Há ambientes que parecem normais apenas porque você ainda não saiu deles o suficiente para enxergar o peso que colocam sobre a sua mente. A distância limpa o olhar. E depois vem o desapego, que talvez seja uma das formas mais altas de amor próprio. Desapegar não é fingir que não sentiu, não é endurecer, não é agir como se nada importasse. Desapegar é parar de segurar o que já está ferindo mais do que somando. É deixar ir o que continua ocupando espaço emocional sem merecer permanência. Muita gente permanece presa não porque ainda ama, ainda acredita ou ainda quer ficar, mas porque teme o vazio que vem depois do rompimento. Só que esse vazio, muitas vezes, não é perda, é limpeza. É o espaço que se abre quando algo que já pesava demais finalmente sai. E é nesse espaço que a paz volta a respirar. Então chega uma hora em que você precisa decidir com firmeza o valor daquilo que existe dentro de você. O que merece permanecer na sua mente. O que já deveria ter sido encerrado. O que ainda ocupa espaço apenas porque você se acostumou com o peso. O que continua vivendo em você sem trazer verdade, leveza ou direção. No fim, proteger a sua paz é uma das decisões mais maduras que você pode tomar. Porque nem tudo merece a sua energia, nem tudo merece a sua atenção. E principalmente nem tudo merece morar dentro de você. Você não foi feito para viver em estado constante de tensão. Não foi feito para carregar o caos de todos. Não foi feito para sustentar relações que drenam sua alma. Não foi feito para permanecer disponível para aquilo que só desorganiza sua vida interior. Há um limite entre ser sensível e se abandonar. Há um limite entre ser compreensivo e aceitar o que corrói. Há um limite entre tentar manter tudo em paz por fora e destruir a própria paz por dentro. Chega uma hora em que viver melhor exige uma decisão silenciosa, mas firme. Eu não vou mais abrir a minha mente para tudo o que me invade. Eu não vou mais negociar minha paz por medo, culpa, carência ou necessidade de aprovação. Eu não vou mais permitir que qualquer pessoa, qualquer conflito ou qualquer memória tenha livre acesso ao lugar mais valioso que existe dentro de mim. Porque a paz não é pouca coisa. Ela é o chão da sua vida interior. É o espaço onde sua consciência respira. É a base do discernimento. É o lugar de onde nascem a presença, a clareza e a força limpa. A paz não é a ausência de tempestade. É aprender a ser o centro calmo dentro dela. E esse centro, esse lugar que existe dentro de você, ninguém tem o direito de ocupar sem sua permissão. Guarde-o, cultive-o, retorne a ele sempre que o mundo tentar afastá-lo de si mesmo. Porque no fim, o bem mais precioso não é aquilo que o mundo vê. É aquilo que você preserva dentro de si. E quando você entende isso de verdade, para de entregar sua paz tão barato. Para de se afastar de si mesmo para manter o que nunca mereceu tanto espaço. E começa, enfim, a voltar para casa dentro da própria alma, da
Se você acredita na importância desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. O seu engajamento é uma parte fundamental dessa construção. Quando você comenta e participa, você não está apenas apoiando o canal. Você está ajudando a manter viva uma proposta de conteúdo que busca tocar algo mais profundo, gerar reflexão real e criar uma comunidade de pessoas que querem crescer interiormente. Então não deixe esse vídeo terminar sem deixar sua presença. Escreve nos comentários o que mais chamou sua atenção, o que fez você pensar ou o que você levou daqui. Vai ser muito especial seguir essa jornada junto com você, vídeo após vídeo.